uma digitalização dos processos, e na saúde ela também tem uma grande importância. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pesar quais são as políticas de privacidade necessárias, ao mesmo tempo, sem engessar demais o processo, para que as pessoas e a população não seja penalizada com, digamos assim, burocracia excessiva, mas também é certo que as políticas de privacidade devem ser fatos observados durante esse período, né? E a possibilidade de pesquisa, a possibilidade de auxílio com casos de risco nesse momento do coronavírus é algo que é fantástico. Então, acho que nesse sentido a tecnologia tem muito a contribuir e, de fato, a gente vai ver nos próximos meses um grande desenvolvimento tecnológico, porque uma coisa é certa, né? Você tem um tempo, um timing, né, da tecnologia que você desenvolve na academia. Muitas vezes a ciência ela demora para se converter em produtos, né? Isso até pelo tempo de validação, pelo tempo de homologação que é gasto. Mas quando você tem uma necessidade como essa, do coronavírus, então você tem que acelerar esse período de homologação. Então a gente está acelerando aquela parte de produção onde a gente transforma a ciência em produto. Então essa parte, essa linha final de produção que a gente transforma a ciência em produto, ela está acelerando muito nos últimos meses. Ela vai acelerar ainda mais nos próximos. Então, com certeza que a gente vai ter grandes desenvolvimentos tecnológicos nos próximos meses. Claro, que a gente tem que levar em consideração a questão do tratamento dos dados, a questão de segurança das informações, mas mesmo assim é certo que a gente vai ter um grande progresso das informações nos próximos meses. E além disso, uma grande contribuição, não só com os pacientes, mas também com clientes de diversas outras áreas, não só da área de saúde. Acho que a gente poderia tornar isso uma conversa, né, até para que as outras pessoas possam fazer perguntas, tirar dúvidas. Acho que pode ser até talvez um pouco mais dinâmico, né? Isso aí, quem quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, fique à vontade, né? Pode abrir o microfone e participar aí da nossa conversa. Beleza, aqui tá tranquilo, tá, pessoal? Tô só acompanhando aí. Mandei no ar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bora, Meu nome bem. é Leonardo Figueiredo, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistema para de saúde há mais tempo e tenho uma startup mais recente, e aí eu tenho algumas perguntas para troca de experiência mesmo, a respeito de inteligência artificial. A primeira é, estou para lançar um projeto agora que é um sistema de marcação de consultas online. É um sistema em que a gente vai permitir para, principalmente prestadores de serviços que trabalham em vários locais, ter uma agenda na palma da mão. E que, teoricamente, seria uma tarefa muito simples. Em todas as conversas que eu tive com fornecedores de sistema, ninguém quis ou absorver a minha API de conexão, né, meu web service, ou disponibilizar algum aporte para troca de informação. Como é que você consegue, dentro do ambiente hospitalar, que eu também tenho um produto de ambiente hospitalar, é, captar essas informações? Olha, Leonardo, eu diria que, as integrações, elas são uma das nossas principais dores no dia a dia. Ainda mais no dia a dia hospitalar, né? Que você tem informações que estão totalmente desconexas, desorganizadas. É difícil você conseguir identificar ou organizar essas informações de uma maneira rápida. Então, com a solução RoboAurea que a gente tem para os hospitais, essa demanda de integração. Essa integração é essencial, não tem jeito, não tem como fugir. Então, nesse sentido, o que a gente faz é as integrações através de conexões e sistemas, através de APIs mesmo. Uhum. E foi um aprendizado contínuo. As primeiras integrações que nós fizemos, elas demoravam cerca de 2 meses, 3 meses.
dependendo do hospital, para o hospital até um pouco mais. A partir do momento que a gente foi crescendo o número de hospitais e crescendo o número de experiências, a gente começa a identificar alguns padrões e começa a identificar alguns processos também. Grande parte dos hospitais do Brasil, eles usam, em grande parte, dois protocolos eletrônicos, um é o MD e outro é o TSE. Então, eles têm organizações de dados diferentes, mas entre eles você consegue até ter algumas similaridades. Então, a gente construiu toda uma arquitetura de integração, toda uma documentação, uma estruturação de APIs, para que a gente pudesse disponibilizar de maneira simples e fácil para os hospitais e até para as equipes de tecnologia nos hospitais, para que as integrações pudessem ser feitas. Integração nunca é um tema simples, por mais que hoje a gente já esteja muito mais evoluído nesse caso de integração. Hoje a gente já tem um processo muito bem definido, mesmo assim, isso demora ainda bastante tempo para fazer essas integrações. Poderia se demorar menos, claro, o ideal seria ter uma solução plug and play nesse sentido, que poderia acelerar bastante os processos de integração. Nos Estados Unidos, eles usam um padrão de conexão que se chama HL7. Então, basicamente, esse protocolo de comunicação, de fato um protocolo, ele deixa as informações de maneira organizada. Então, você sabe que em um hospital A, que você for, naquele hospital A, vai ter a estrutura do HL7. Então, você vai saber exatamente como está a disposição das informações. Você sabe que as informações vão estar daquele jeito. Quando você for para o hospital B, você vai saber também, porque você tem tudo absoluto que o hospital B vai usar também o HL7. Então, a mesma maneira de conexão que tem no hospital A vai ser no hospital B. Da mesma maneira no hospital C. Então, isso é uma coisa que não se repete aqui no Brasil. Cada hospital tem uma maneira muito diferente de organizar os seus dados e isso complica muito qualquer integração. Então, hoje, nós conseguimos melhorar bastante esse processo, mas ainda é algo que, digamos assim, poderia ser melhor. Né? Claro que hoje a gente está num cenário totalmente diferente do que a gente estava no começo da organização. Agora a gente está muito melhor, mas ainda a gente enfrenta algumas dificuldades, algumas questões. Mas a gente conseguiu reduzir esse tempo que, em média, em 3 meses, e hoje está, em média, em 3 semanas a 1 mês. A gente conseguiu mudar bastante esse cenário. Já para o PA digital, que é o produto que nós temos para o coronavírus, esse produto não demanda integração. Então, basicamente, a gente coloca um widget no site do hospital. Isso é super simples, é só você colocar uma linha de código no site para chamar aquele widget. E a partir desse momento, toda a infraestrutura está na nossa cloud. Então, a gente não precisa de integração, isso facilita muito o processo. A vida sem integrações é uma vida mais simples. Mas as integrações realmente são um problema, de fato. E geralmente as pessoas querem fugir desse problema. Entendi. Eu já tenho um desses produtos, eu até consumo o barramento do SUS para cadastro de pacientes, sabe? Recuperação de informação de CNS. E agora eles liberaram aquele para teste de Covid, eu vou até implementar na minha plataforma com HL7 mesmo. E eu estou desenvolvendo um prontuário, e aí a gente está olhando a questão do OpenAir, né? Está bem caminhando ainda no Brasil. Ver se a gente desenvolve nessa padronização já para fugir um pouco disso. Essa padronização é muito importante, né? Eu acho que é algo que vai demorar ainda algum tempo para que ela possa acontecer, mas ela é fundamental para que a gente possa ter mais agilidade, também mais organização dos dados. É o que a gente vai ter para os próximos anos aí, né? Entendi. E a outra pergunta é o seguinte, um outro produto que eu tenho, que é um software de gestão para operadoras, tá? De planos de saúde. E aí vocês têm uma ideia de escalar o Laura para trabalhar com outro tipo de informação? Por exemplo, eu tenho lá o setor de regulação, eu tenho uma média lá de 40 mil autorizações mês. Eu tenho uma curva de faturamento que gira em torno de 13 milhões mês. Depende do mês, dá um pico demais, que ainda demanda uma equipe e ainda eu acho que a inteligência artificial pode ajudar bastante
para essa análise de conta, análise de padronização, análise de autorização. Vocês pensam em dar uma expandida nisso? De fato é uma oportunidade, né? Usar em outras áreas da própria saúde, ou até usar em outras áreas que não sejam da saúde. Por exemplo, a gente tem uma interface conversacional com a própria Nissan. Então, se você entrar lá no Facebook da Nissan, no próprio site da Nissan, eles têm um assistente virtual, e aquele assistente virtual é a tecnologia da Laura. Então, é digamos assim, uma pivotagem bem grande. No que diz sentido a trabalhar com outras áreas, né, integrar em outras áreas, uma coisa que a gente está focando bem forte agora é em escalar. Então, a gente quer crescer de 30 hospitais para 300. A gente quer escalar de agora uma cidade que a gente está aqui em Curitiba e a gente pivotou para a cidade. A gente não tinha esse modelo de cidades antes, né? A gente pivotou agora nesse momento de coronavírus. E a primeira cidade que a gente conseguiu integrar a solução foi Curitiba, que é um modelo, uma referência em saúde no Brasil. Né? A saúde pública de Curitiba é um modelo usado. E a gente quer agora crescer de uma cidade para centenas de cidades. Então, geralmente, você tem que fazer uma decisão entre escala ou uma decisão entre você trabalhar com outras áreas ou até você fazer diversas customizações. Né? É claro que é uma oportunidade, sempre você tem oportunidades de olhar para as outras áreas, você tem diversas oportunidades de escalar o seu produto. Nesse momento, a gente está querendo escalar o nosso produto, olhando a questão da gestão assistencial, tanto para a identificação antecipada do paciente em risco, principalmente agora focando no coronavírus, e mais tarde a gente vai focar em outras linhas do cuidado, como problemas cardíacos, diabetes e outras comorbidades. Então, agora o nosso modelo está sendo focar em escala, e depois que a gente focar em escala, a gente pode até modular esse nosso produto para que a gente tenha outros módulos, outras features que foquem até em outras áreas, não só da saúde, mas também tem outras áreas de conhecimento também. Christian, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, né? Esse processo de vocês, até o trabalho, né, da parte tecnológica, médica, né, que vou chamar de área técnica, né? Porque a gente vê até uma crítica que se faz aos assistentes digitais, ou os famosos chatbots, né? Que eles foram muito associados às questões mais administrativas, né? Aquela questão de agendamento, questões de relacionamento com o cliente do ponto de vista comercial, mas vocês trazem essa grande solução de avançar para a área técnica realmente, né? Então, um assistente ou uma tecnologia de inteligência artificial que procura ou encaminha diagnósticos, né? Então, como é que funciona para vocês isso, né? A questão da equipe técnica, a questão mesmo, você até mencionou, né, que agora com o Covid, talvez esse processo está um pouco acelerado ou de regulação mesmo, né, desse tipo de tecnologia na área da saúde, que a gente sabe que é uma área muito regulada, né, que é uma área que tem que trabalhar muito essa questão da autorização oficial, né? Então, como que você vê mesmo essa parte técnica que você até coloca, né, desse avanço para outros conhecimentos aí, outras áreas da própria medicina, né? Porque vocês têm acho que essa referência aí da sepse, né, do problema da infecção hospitalar, da sepse ou detecção dela, né? Como é que você vê isso, né? A interação mesmo da tecnologia com a parte médica, técnica? Essa é uma pergunta importante. Aqui na Laura a gente tem pessoas que trabalham em diferentes áreas do conhecimento, focando na área de saúde. A gente tem cientistas da computação, a gente tem informáticos biomédicos, a gente tem enfermeiros, a gente tem médicos, a gente tem biomédicos. Então, veja que apesar de ser focado na área de saúde, a gente tem diversas pessoas com diversos conhecimentos diferentes, né? Focados em coisas um pouco diferentes. Então, acho que o grande desafio é a gente poder se comunicar de maneira igual, de maneira próxima. Eu acho que essa interdisciplinaridade que a gente tem na empresa, de ter pessoas de diferentes áreas, é algo que é muito rico.
Porque eu, por exemplo, minha formação básica é de ciência da computação. Então, eu penso como um cientista da computação. Essa é a minha base de pensamento. Eu tenho, a minha base de pensamento é em cerca de algoritmos. Se eu tenho que tomar uma decisão, eu já penso em todas as condicionais. Tá? Se eu fizer isso, então tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se eu fizer já essa outra coisa, eu posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então esse é um módulo mental. É um módulo mental baseado em algoritmo. E eu fui aprendendo muito ao longo do tempo com as pessoas da área de saúde, até aprendendo sobre a própria realidade da saúde pública, mas a própria realidade também do mercado de saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente começa a aprender também, né, nessa área que a gente está, fundamental, aprender sobre os processos médicos, aprender sobre os processos assistenciais, aprender também sobre biologia, aprender também sobre como o corpo reage, sobre diferentes doenças, diferentes realidades. Então a gente acaba aprendendo isso no dia a dia. No próprio mestrado eu foquei bastante, né, na questão de inteligência artificial na área médica e a partir desse momento a gente começa a validar esses algoritmos que a gente faz, que são algoritmos tecnicistas, são algoritmos de inteligência artificial, para a área da saúde. Então, uma coisa interessante é que todos os nossos algoritmos eles são validados pela área médica. Eu sou diretor médico da empresa, a gente tem uma equipe médica também que valida esses algoritmos, valida o conceito médico por trás disso. E além disso, os nossos algoritmos, quando são publicados, agora a gente tem uma publicação que foi aceita na própria I3E, uma conferência que se chama CBMS dos Estados Unidos, onde a gente faz a comparação dos algoritmos de inteligência artificial que nós temos para a predição da deterioração clínica, em comparação com o BIOS, que é um protocolo assistencial usado também para identificar a deterioração clínica, só que esse é um protocolo que não tem inteligência artificial. Então, nessa comparação, o MIUS ele tem uma assertividade muito menor do que o próprio machine learning. Então, e é algo que foi muito validado, é um estudo que foi validado de maneira intensa, não só por nós da Laura, mas por universidades, pela academia. Então, essa aproximação que a gente faz de usar algoritmos, de usar inteligência artificial para essa área mais clínica, para essa área mais técnica, é um trabalho que deve ser validado, um trabalho que deve ser cientificamente homologado. Então, tudo que a gente faz tem uma homologação. Além na própria parte do assistente virtual, do bot, da própria triagem virtual, a própria árvore de decisão para identificar se aquele é um caso de risco ou não, essa própria árvore, ela tem uma homologação também médica, né, para identificar se aqueles sintomas são os sintomas corretos, para ver se aqueles sintomas eles estão de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, esse é um trabalho que também tem essa validação. Então, eu acho que qualquer trabalho que a gente faz da nossa área de computação, eu acho que é fundamental você ter uma validação da área em questão, nesse caso saúde, para, de fato, homologar a aplicabilidade desses algoritmos. Ô, Christian, eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Você estava falando de utilizar dados para você aplicar um modelo, para auxiliar no diagnóstico, na avaliação dos sintomas em geral. Hoje em dia muito se fala sobre o que se foi descoberto na China, talvez não se aplique ao Brasil, o que foi descoberto na Europa, talvez não se aplique ao Brasil. Então hoje meio que todo esse conhecimento que vocês adquiriram, né, e implementaram esses algoritmos, eles são com base nos dados que foram coletados aqui no Brasil, imagino, certo? Então eles se aplicam mais para a nossa realidade do que outros modelos que também podem estar disponíveis aí através da comunidade científica. Como que vocês trabalham esse tipo de coisa para avaliar se o seu algoritmo realmente está sendo efetivo ou não, considerando essas condicionais de regionalidade, por exemplo, característica de uma determinada região, né? Vocês são de Curitiba, pelo que eu entendi, né? Mesmo no Brasil, se a gente for considerar, né, talvez a situação de Manaus versus a situação de São Paulo, talvez
tenha uma certa variação. Como que vocês costumam tratar esse tipo de informação para refinar o modelo de vocês? De fato, a sua pergunta tem total razão. Então, os nossos algoritmos que a gente usa em um hospital oncológico, por exemplo, esses algoritmos eles têm uma realidade muito diferente num hospital geral. Então, os próprios pacientes do hospital oncológico, eles são muito diferentes do hospital com foco em doenças do coração, que também é muito diferente do hospital com foco em traumas gerais. Então, o que a gente faz, basicamente, hoje a gente tem uma base de dados com mais de 4 milhões, ou aproximadamente 4 milhões de dados. O que a gente faz, basicamente, é identificar quais são os pacientes, fazer uma triagem, uma classificação desses pacientes, e a gente usa um modelo base para que a gente possa aplicar nos hospitais. Desse modelo base, o que a gente faz é fazer um ajuste fino desse modelo para a realidade de cada hospital. Então, a partir do momento que a gente faz uma integração em um hospital, por exemplo, em São Paulo, ou um hospital no Rio de Janeiro, a gente sempre pede pelos dados históricos daquele hospital. Então, geralmente a gente pede cerca de 5 anos de dados históricos para que a gente possa retratar a realidade daquele hospital nos nossos algoritmos de inteligência artificial. A partir desse momento a gente ajusta, a gente faz um fine-tuning do nosso modelo para o modelo de inteligência artificial específico daquele hospital. Então, usando os dados daquele hospital. O modelo de um hospital oncológico é diferente de um hospital com foco em doenças do coração. E até hospitais oncológicos, entre si, podem ter modelos diferentes. Nós temos um hospital em São Paulo, que é um hospital oncológico, e nós temos um outro hospital aqui em Curitiba, que também é um hospital oncológico. Os dois hospitais, apesar de serem hospitais oncológicos, eles têm realidades diferentes, a epidemiologia é diferente, a região deles é diferente. Então, é essencial, né, que esses modelos eles possam ter algoritmos ou modelos focados para identificar as especificidades de cada caso. Além disso, os próprios setores nos hospitais podem ter, digamos assim, realidades diferentes. Então, a gente até usa o setor do hospital, de fato, nos algoritmos de inteligência artificial, para que a gente possa identificar se aquele é um caso de risco ou não. Mas essa validação sobre... aí é um overfitting do algoritmo, né? Você talvez usar informações e até informações de outros casos para tentar aplicar em uma outra realidade. E isso a gente tenta evitar, claro, fazendo um treinamento, um ajuste fino com os dados do próprio hospital em questão que a gente está aplicando esses modelos. Mais uma coisa interessante. Então esse seria meio que um diferencial de vocês, né? Porque hoje em dia se vê muito aquela solução que é a bala de prata, né? Vai resolver o problema de todo mundo e tal. E quando a gente fala de inteligência artificial, é muito relevante você avaliar essas questões específicas, né, da necessidade de cada hospital, de cada região. A gente pode até, indo um pouco além da questão da Covid, se a gente fosse aplicar isso para a dengue, né, que é um problema que já está há muito mais tempo aí afetando a saúde brasileira de maneira geral. Com certeza, se você aplicar um algoritmo desse numa determinada região, você vai ter um resultado. Se você aplicar no outra, vai ser diferente, né? E você fazer esses ajustes relativos a cada realidade, ao histórico de cada um dos hospitais, é bem legal mesmo. Bem interessante. Vocês estão no caminho certo. Parabéns. Obrigado. A palavra está aberta. Mais alguma dúvida? Quem quiser fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Vanduí, se abrir seu microfone, pode ficar à vontade. Podem se sentir livres a perguntar qualquer coisa. A gente ainda tem alguns minutos. Bom, eu vou fazer mais uma. Especificamente falando sobre a solução de vocês de assistente, né? De assistente virtual.
A tecnologia que vocês usam para processamento de linguagem natural é proprietária de vocês ou vocês usam como base alguma que é open source ou mesmo algum serviço que é provido pelos grandes players aí do mercado? A gente usa a tecnologia open source como base principal. Então, claro que a gente faz uma adaptação dessa tecnologia, né? A gente pega o modelo base e faz um fork dessa tecnologia para que a gente possa usar e configurar ela às nossas necessidades específicas, mas a gente não usa, digamos assim, um modelo pronto do Watson, um modelo pronto da Google, um modelo pronto da AWS. A gente de fato usa a tecnologia open source, a gente adapta essa tecnologia open source para as nossas realidades e a gente usa isso para cada aplicação diferente, né? Para a aplicação dos hospitais não é diferente. A gente usa essa tecnologia para que a gente possa fazer essa conversa com os pacientes, identificar quais são os casos graves, treinar as principais perguntas, identificar quais são as perguntas que geralmente o bot não entende. E é uma aplicação que tem assim, um potencial de escala muito grande, porque as pessoas gostam de usar esse tipo de tecnologia. E uma coisa que a gente olha até que é fundamental se trabalhar nessa tecnologia de assistente virtual, dos chatbots, as histórias por trás são coisas fundamentais para se trabalhar. É o modelo storytelling que tem por trás. É muito chato quando você fala com um bot, por exemplo, que parece que não teve um pensamento por trás dele, não teve um trabalho para identificar possíveis histórias, possíveis fluxos. Então, aí é uma opinião minha, né, que muitas vezes não adianta você ter uma tecnologia muito bem evoluída nessa parte de chatbot se você não trabalha de maneira intensa nas histórias, se não trabalha de maneira intensa no storytelling, no UX da aplicação, porque senão o seu chatbot vai ser chato, ninguém vai querer falar com ele. Então a gente vê que essa é uma realidade que acontece mesmo e a gente tem que trabalhar muito isso nas nossas aplicações. Até a gente tem alguns casos de quando a gente disponibiliza para o próprio cliente, por exemplo, para que ele configure o chatbot, geralmente eles não focam muito na questão do UX, do storytelling, que é algo que nós da hora procuramos bastante. Aí a partir desse momento, geralmente esse chatbot ele não tem um sucesso tão intenso, tão grande, justamente porque as pessoas acham que o chatbot é um chatbot chato. E geralmente quando a gente trabalha bastante no UX, trabalha bastante no storytelling, esses chatbots costumam ter uma escalabilidade maior. É a famosa persona, né? E até um pouco sobre isso, Tem uma né? personalidade ali por trás do assistente, né, do bot. É, Uma dúvida que eu fiquei, eu não conhecia, Christian, a Laura, antes do Guilherme te convidar aí para fazer a palestra, essa apresentação, e eu fiquei em dúvida se vocês provêm essa questão dos assistentes diretamente para os hospitais, para eles usarem no atendimento do público deles, ou se vocês oferecem essa solução aberta mesmo para público geral. Hoje a gente está disponibilizando a solução para os hospitais e também para as secretarias municipais de saúde. Se você for no nosso site, lá, laura-br.com, você vai ver que lá a gente também está disponibilizando o chatbot. Só que lá ele é mais, digamos assim, tirador de dúvidas. Você não faz a triagem virtual naquele chatbot. Então, aí você perde um pouco do potencial da ferramenta, porque todas as ferramentas que a gente constrói com uma visão assistencial, uma visão do sistema de saúde. Então, a gente até poderia disponibilizar essas soluções diretamente para as pessoas em geral, mas ela teria o seu potencial limitado. Então, a gente tem dois modelos hoje de negócio. Um é o B2B, que é a própria plataforma RoboLaura, que a gente tem para o hospital, que é a plataforma que demanda integração, né, que faz a predição dos pacientes em risco no hospital, na internação. E agora a gente tem esse outro sistema do pronto atendimento digital,
que é o assistente e também a triagem e o acompanhamento remoto do paciente. Essa solução, ela na verdade ela não é B2B, ela é B2B2C. Então a gente disponibiliza a solução para os negócios, para os hospitais ou para as cidades, e a gente ajuda eles a escalar essa solução para as pessoas. Que nem aqui em Curitiba, por exemplo, a gente está. Essa é uma solução que está no site da prefeitura, está no site da Secretaria Municipal de Saúde, está no WhatsApp, no canal de comunicação oficial do WhatsApp da prefeitura. E agora a gente está ajudando a prefeitura para que a gente possa, digamos assim, atingir o maior número de pacientes possíveis aqui em Curitiba, com campanhas digitais, disponibilizando totens virtuais, basicamente são QR Codes, né, para que a pessoa possa fazer triagem virtual, espalhados por toda a cidade. Então a gente começa a trabalhar nisso de maneira mais intensa a partir de agora, e a gente está focando principalmente nisso, sabe? Então, com a Robolar, com a tecnologia dos hospitais, é uma tecnologia B2B, e com essa nova tecnologia que a gente tem, é uma tecnologia B2B2C, onde indiretamente a gente disponibiliza para o paciente, mas aquela plataforma ela também tem um know-how ali do hospital que vai entrar em contato com o paciente, que vai fazer uma abordagem para o paciente, caso aquele seja um paciente de risco. Perfeito, cara, bem interessante a estratégia de vocês, até por experiência de um bot que eu fiz recentemente aí também voltado para a área de saúde. O Guilherme também, pelo que eu conversei com ele, teve uma experiência similar com o bot dele, que as pessoas elas começam a interagir mais por curiosidade, assim, não porque elas realmente têm algum problema delas, é diferente quando elas procuram um hospital, e meio que fica nisso, sabe? Elas não têm tanto interesse, não tem uma demanda das pessoas em busca disso. Mas quando elas já acessaram um hospital, né, e o hospital usa isso como um recurso para aproximar a pessoa, né, aproximar e tornar, como eu posso dizer, como se o médico estivesse acompanhando ela ainda, mesmo que ela esteja de casa, realmente é um diferencial. Exato. Bom, gente, a gente já está chegando, acho que o nosso teto, né, Christian, de 21h30, que é a proposta nossa, né, de não ser um webinar muito longo. E eu acho que vamos abrir aqui para as últimas perguntas, se alguém ainda quiser fazer a sua pergunta, que aí a gente passa para as considerações finais aí do nosso convidado, o Christian. Alguém quer ainda fazer Boa uma noite. pergunta? Boa noite, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite. Boa noite, é o Vandoir. Christian, parabenizar vocês. Eu acompanho a Laura já há um bom tempo, desde que eu conheci a história. Parabéns pelo trabalho, enfim, as motivações do Jackson, né? E eu queria saber, eu estou hoje na universidade, estou começando a pesquisar inteligência artificial, e o meu projeto ele busca desenvolver uma plataforma que tenha inteligência artificial para educar o paciente. E eu tenho já contato com uma empresa que vai me ajudar a desenvolver. A universidade tem um instituto de pesquisa em saúde que eu teria acesso a profissionais e dados. Tem um hospital universitário onde eu teria dados. Tem mais alguma coisa que tu indicaria ou poderia aconselhar para facilitar essa caminhada, enfim, nesse desenvolvimento? Com outra experiência de pesquisador também, que tu comentou que fez um mestrado em IA, enfim. Eu acho que é muito importante ter um entendimento do problema, de maneira geral. Então, se você vai fazer um algoritmo de inteligência artificial para, por exemplo, predição de câncer de pele, é importante você entender o cenário completo de câncer de pele no mundo. Isso é, mortalidade por câncer de pele, quais são as principais comorbidades, quais são os principais riscos, quais são os principais problemas nos sistemas públicos de saúde para a identificação do câncer de pele, quais são os possíveis tratamentos, qual é o gasto econômico que se tem atrás disso. Então, eu acho que quando a gente pensa em pesquisa científica e criação de algoritmos de inteligência artificial para a área de saúde, qualquer aplicação ela tem que ser olhada você com uma visão ou com um conhecimento todo. Então, quando você consegue visualizar tudo de maneira holística, de maneira completa,
você não tem só uma visão unidirecional, você tem uma visão ortodoxa, isso é apenas uma direção. Então, quando você olha para o todo, você identifica que você tem várias possibilidades que você pode trabalhar. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes a gente pode ir por um caminho e tentar ir, isso não só inteligência artificial, mas ciência de maneira geral. Tem várias maneiras, se você faz um teste 100 vezes, se aquele teste dá errado, não necessariamente sua hipótese está errada. De repente você está fazendo o teste errado. E também pode ser que a sua hipótese esteja errada. Pode ser que a sua hipótese teórica da aplicação da inteligência artificial usando aqueles dados para aquela área específica, talvez seja uma aplicação que não funcione. Então, quando você tem essa visão do todo, a partir do momento que você começa a fazer esses testes científicos, essa validação científica, que você faz centenas de testes, e a coisa não funciona, a coisa não evolui, a coisa não vai para frente, porque em ciência tem muito disso, né? Em ciência a gente tem que ser acostumado com a falha, porque a gente falha todos os dias com ciência, quando a gente está construindo um algoritmo, né? Isso pensando no modelo acadêmico, não pensando no modelo de startup. Quando você tiver startup, as coisas já têm que funcionar. Quando está no modelo acadêmico, a gente está testando, a gente está experimentando, está conhecendo. Então, quando a gente está nesse mundo acadêmico, tem que ser muito robusto a falhas, a erros. E é natural os cientistas que ficam meses ou anos até em problemas até encontrar a solução. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é ter a visão completa, uma visão holística, uma visão não ortodoxa, isso é, uma visão não unidirecional, multidirecional. Então acho que isso ajuda bastante. O que eu estou fazendo no momento é pesquisando em base de dados essa solução para o problema. O que já foi feito para esse problema que a gente está tentando criar uma educação. O que já foi feito, tentar achar uma brecha que seria, por exemplo, uma via ou as vias para o caminho para depois testar elas numa ferramenta. Então a gente está fazendo essa busca inicial para tentar chegar em hipóteses que a gente possa testar depois numa solução. E claro, validar elas depois com os profissionais que eu estou tendo acesso da área da saúde, né, que vão responder pela questão técnica mesmo, na área da saúde. Está no caminho certo, por aí mesmo. É pesquisar, entender o problema, é fazer pesquisa de edição literária para entender qual é a questão, e assim você vai conseguindo evoluir mais e vendo quais são as possibilidades. Tá, obrigado. Teria como deixar teu contato, se não for pedir demais, algum contato teu? Claro, meu contato é christian@laura-br.com. Christian sem H, né, normal, brasileirado, @laura-br.com. Você pode colocar lá no chat, Christian, que aí a gente consegue ver. Tem um lugarzinho de chat aí embaixo, se digitar lá a gente tem acesso aqui. Bom, então eu queria agradecer, né, Christian, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, e o Christian já esclareceu todas as dúvidas, né? E assim, só dizer que a gente está continuando com essa programação de pelo menos de 15 em 15 dias trazer uma discussão aqui desse ecossistema, né? Eu acho que é importante a gente estar nesse trabalho, né, e com todas essas referências de que esse ecossistema aí do assistente digital e da questão da inteligência artificial nessas aplicações práticas do dia a dia da saúde, a gente possa escalar, né, tornar cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. Então, convido a todos para manter esse contato aí com esse grupo nosso, com essas reuniões que a gente está produzindo aí no webinar, né? Tem a minha startup, né, que trabalha também com essa fábrica de assistentes digitais para a saúde, que é a HH Roberts, que faz esse trabalho, né, a gente iniciando aí há uns 2 anos, né, mas com certeza com a ajuda, né, das referências aí da nossa área, né, como o Robolaura e esse trabalho assim espetacular que eles estão desenvolvendo, essa área vai desenvolver com certeza, né. Uma pena que precisou de uma pandemia tão forte e um problema tão sério, né, para que isso ficasse mais sensível no sentido aí do setor de saúde como um todo, mas, né, eu acho que a solução que a gente encontrar e a forma de amenizar o problema da Covid-19 já é um resultado, né, positivo para todos nós, né.
Então, Christian, agradeço, tá? Muito obrigado aí pela a sua participação, né? Você ter nos prestigiado com a sua ter aceitado esse convite, né? E todos, né, ficam já convidados para os próximos eventos, para os nossos próximos webinars. Ok? Obrigado, gente. Foi um prazer. Eu fico à disposição e espero que a gente possa conversar mais vezes. Ok, um abraço a todos. Até a próxima reunião. Até mais.